Olá, seja bem-vindo ao Juris Mentoring. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e nessa série de vídeos eu vou te ajudar a se transformar num verdadeiro expert em audiência judicial. Na aula de hoje eu vou te ensinar como estar tecnicamente preparado para participar de uma audiência de instrução. É a tão temida audiência de instrução e julgamento. Quero te passar algumas dicas que foram coletadas com a minha experiência prática ao longo de mais de 15 anos, fazendo audiências judiciais semanalmente, e aquilo que eu reputo importante para que você, como advogado, possa chegar plenamente preparado em suas audiências. Vamos lá então para a dica número 1. A dica número 1 que eu quero te dar é: estude sempre o processo antes de uma audiência. E o que é estudar o processo? É principalmente identificar quais são os pontos controvertidos da lide. E por quê? Porque é sobre os pontos controvertidos da lide que você vai ter que fazer as suas perguntas ao juiz. Se você não quer ter nenhuma pergunta indeferida, você tem que fazer exatamente as suas perguntas sobre os pontos controvertidos da lide. Vamos a um exemplo. Se você entrou com uma ação para o seu cliente, porque o seu cliente estava trafegando numa via preferencial, veio o réu, cruzou o sinal vermelho e bateu no carro do seu cliente, lá na inicial você fala que essa foi a causa do acidente. Mas na contestação, o réu fala que não, que quando ele passou pela via, o sinal estava aberto para ele, ele não estava no sinal vermelho. Daí nasceu o primeiro ponto controvertido. O sinal estava verde, como diz o autor, ou estava vermelho, como diz o réu. Então, você identificando e estudando todos os pontos controvertidos da sua ação, você vai saber exatamente sobre o que você deve fazer as suas perguntas na sala de audiência. Então, nunca vá para uma audiência sem antes identificar e estudar os pontos controvertidos da lide. Um dos maiores erros que eu vejo acontecer na sala de audiência é o advogado chegar meio perdido, às vezes porque foi subestabelecido na véspera ou no mesmo dia da audiência e não teve tempo de estudar o processo. Então, fica essa primeira dica: estude o processo, você sempre vai ir bem preparado para uma audiência de instrução. Segunda dica: estude o rol de testemunhas da parte contrária. E o que é estudar o rol de testemunha? É saber se a testemunha não tem nenhum parentesco com a parte que a rolou. Como que você faz isso? Hoje as pessoas revelam a vida nas redes sociais. Então entra lá no Facebook da testemunha, procura ver se você encontra alguma foto dela com aquela parte que a rolou. E aí você vai chegar na audiência e vai poder alegar a contradita. Vai poder dizer para o juiz: olha, essa testemunha não pode ser ouvida como testemunha, ela tem amizade íntima com a parte que a rolou. E tá aqui a prova. E aí você vai juntar documento extraído das redes sociais, fotografia que as pessoas revelam aí em todas as suas redes, em todas as suas contas, e com isso você vai conseguir fazer desmoronar a prova da parte contrária. Se você estudar o processo e se você estudar o rol de testemunha da parte contrária, a chance de você ter sucesso na sua audiência é muito maior. E o terceiro ponto muito importante para que você possa se dar bem numa audiência de instrução é você se preparar para fazer as alegações finais orais. Você sabe que a legislação determina que ao final da instrução a parte deve fazer as alegações finais orais. E como que você se prepara para fazer essas alegações? Bom, as alegações finais, elas devem tratar exclusivamente daquilo que aconteceu no momento da audiência. A alegação final não é um momento para você ficar recontando tudo aquilo que você falou na inicial ou na contestação. Você deve falar nas alegações finais exatamente aquilo que aconteceu na audiência. Por exemplo, se foram ouvidas 3 testemunhas, você vai começar dizendo: excelentíssimo juiz, as testemunhas ouvidas nessa data confirmaram tudo aquilo que foi dito na petição inicial. E aí você começa a explorar o depoimento da testemunha. A testemunha A confirmou que realmente o autor estava passando numa via preferencial e que o sinal estava aberto para ele, ao contrário do que disse o réu. E você vai mostrar para o juiz como que aquela prova que acabou de ser colhida na audiência de instrução pode amparar o seu pedido feito na inicial ou o seu pedido feito na contestação, se você estiver advogando para o réu. Então, para que você se dê bem numa audiência de instrução, primeiro, estude o processo e identifique os pontos controvertidos. Segundo, estude o rol de testemunha da parte contrária e colha a prova de eventual contradita. E terceiro, se prepare bem para fazer as alegações finais orais. Para te ajudar, eu elaborei um guia passo a passo
em PDF que você vai poder baixar e consultar sempre antes que você tiver uma audiência de instrução. Nesse guia eu dei um passo a passo para você estar bem preparado para uma audiência e nele eu entro em muito mais detalhes. Você vai clicar num botão que vai estar logo abaixo desse vídeo para que você possa fazer o download desse guia. É isso aí, espero que essas dicas te ajudem e tenho certeza que você vai se tornar um expert em audiência. Um grande abraço e até a próxima.